E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Professor Luciano Melo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flechas da História. No vídeo de hoje, vamos descobrir por que razão os ucranianos resistem tanto à invasão russa ao seu país. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Solta a vinheta! Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética de Stalin, rompendo um acordo de não agressão entre ambos os países e jogando os soviéticos no meio da Segunda Guerra Mundial. Os alemães atacavam com força total, com mais de 1 milhão de soldados, em 3 frentes de combate. Os soviéticos eram mortos e capturados em enormes quantidades. Contudo, às portas de Moscou, o inverno russo, a escassez de suprimentos e a resistência russa, auxiliada por tropas vindas do Oriente, forçaram a máquina de guerra alemã a parar seu avanço. Após deter o avanço alemão, os soviéticos começaram uma série de bem-sucedidas contra-ofensivas, empurrando para fora de seu território os invasores. Após a vitória soviética sobre os alemães na cidade de Kursk em 1943, o Exército Vermelho avançou imparável pelo leste europeu, enfrentando e vencendo os alemães em todo o leste europeu, até finalmente chegar a Berlim, cercando Hitler em seu bunker. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países sob ocupação soviética foram forçados a implantar o comunismo, com Moscou interferindo diretamente nas eleições, perseguindo e prendendo opositores políticos e elegendo apenas políticos alinhados com o Kremlin. Países como Polônia, Hungria, Romênia, Albânia e outros passaram a fazer parte do chamado Bloco Soviético e atrás da chamada Cortina de Ferro, que dividia a Alemanha e a Europa em ocidental capitalista e oriental comunista, se tornaram países satélites da União Soviética e de suas vontades. Durante vários anos, essa foi a vida nesses países. Sob o controle soviético, opositores políticos eram presos e perseguidos, e apenas políticos aprovados por Moscou podiam concorrer às eleições, até que em 1991 a União Soviética se desfez, chegando ao fim com a queda do Muro de Berlim e as várias independências das repúblicas que compunham o país. Durante os anos 90, as ex-repúblicas soviéticas como a Polônia, a Ucrânia e os países bálticos, aproveitando de sua nova liberdade, iniciaram sua reconstrução política, se aproximando com o Ocidente, reconstruindo sua economia e políticas públicas, e se afastando da Rússia cambaleante, que mesmo não tendo o poder da antiga União Soviética, ainda despertava preocupação. Com a subida ao poder de Vladimir Putin na Rússia e o ressurgimento desse país como uma potência militar, as ex-repúblicas soviéticas, temendo algum ato de violência ou abuso, intensificaram sua aproximação do Ocidente, em todos os níveis, em uma tentativa de diminuir o máximo possível sua relação com a Rússia. As invasões russas da Chechênia em 1994 e 96 e da Geórgia em 2008 serviram para lembrar ao mundo o perigo que a Rússia ainda representava, com este país invadindo esses territórios e interferindo em sua política interna, colocando políticos a favor de Moscou em cargos de liderança e deixando esses países ou sob influência direta ou sob pressão militar constante. Finalmente, em 2014, após a Ucrânia derrubar seu presidente Viktor Yanukovych, grande aliado de Putin, e começar uma aproximação mais efetiva com o Ocidente, os russos atacaram e anexaram a Península da Crimeia e iniciaram o apoio aos separatistas do leste da região de Donbás a favor de um governo pró-Rússia. Essas áreas ocupadas pelos russos não desmotivaram os ucranianos, que continuaram a buscar apoio do Ocidente contra a ameaça de invasão russa que já havia tirado partes de seu país. Finalmente, em 21 de fevereiro desse ano, o presidente Putin assinou um decreto reconhecendo a independência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e despachando várias unidades militares, invadindo o território ucraniano a partir desses territórios e de mais 4 frentes de combate.
O objetivo inicial era dominar as principais cidades ucranianas, inclusive a capital Kiev, o mais cedo possível. Contudo, o povo ucraniano até hoje está lutando ferozmente, defendendo seu país e enfrentando os russos e seus aliados. Mas afinal, por que os ucranianos fazem tanta questão de lutar e defender seu país? Por que não recuar ou se render? Os ucranianos resistem e lutam porque durante anos sofreram perseguições por um regime comunista opressor russo. Sem liberdade e sob constante medo, o povo ucraniano já foi invadido e controlado antes pelos soviéticos. Agora, eles têm liberdade e um modo de vida mais digno e não querem perdê-lo. Eles também sabem, como aconteceu antes com a Crimeia e a região de Donbás, que cada parte do seu território que for ocupado pelos russos não será mais devolvido, ou seja, qualquer parte de seu país que eles perderem nesse conflito podem nunca mais ter de volta. O povo ucraniano está defendendo sua casa, local onde nasceram, onde viveram durante anos, onde seus parentes estão enterrados e onde seus filhos nasceram. Não é de se estranhar que lutem com determinação para não perderem sua casa. Afinal, você também não faria de tudo para defender sua casa? Ou deixaria um invasor impune de roubar tudo enquanto você foge?